Olá pessoal, você está a bordo do Café 1 TV, um programa falando de negócios, desenvolvimento de marca e muita informação valiosa para você aplicar aí nos seus negócios. E você já sabe que o programa aqui está sempre especial. E no programa de hoje nós vamos falar de vendas. Nós convidamos o Thiago Reis, ele que é o rei das vendas. Ele tem métodos próprios, livros escritos que são best-sellers e você hoje vai descobrir como vender mais e melhor. Então não deixe de acompanhar. Agora, o programa está começando, mas não antes da gente escutar Matheus Terra. O mercado de treinamento de vendas gira 11 bilhões de dólares na economia global e cresce a uma taxa de 8% ao ano. No Brasil, esse mercado também está em franca expansão, faturando cerca de 6 bilhões de reais ao ano. O convidado de hoje, Thiago Reis, é um dos maiores em treinamento de venda e aceleração de empresas. Ele atende 8 das 10 maiores empresas de tecnologia no Brasil e já gerou 1,8 bilhões de reais em receita para as empresas, atendendo centenas de clientes presenciais ao mês e milhares de clientes online. Ele também é best-seller no livro Demanda Infinita na Amazon, sendo o livro mais vendido no segmento de vendas. E vamos saber muito mais com o Thiago Reis no episódio de hoje. Olá pessoal, bem-vindos a bordo do programa Café 1 TV. Você sabe, toda semana um programa falando de negócios, desenvolvimento de marca, vendas e muita informação valiosa para você aplicar aí nos seus negócios. E hoje é um programa especial, mas especial mesmo, porque vamos falar de vendas, venda direta, como vender no mercado e na era digital. Vocês sabem que a gente está passando pela quarta revolução industrial, é a era do blockchain, né? É a era da inteligência artificial, e se você não atualizar o seu método de vendas, você fica para trás. E nós trouxemos aqui uma pessoa que sabe tudo de vendas. Ele é Papa das vendas. O guru das vendas. Eu posso dizer que ele é o rei das vendas, porque ele é o Thiago Reis. Então, eu queria dar as boas-vindas aí, Thiago. Obrigado por você estar aqui com a gente, cara. É um prazer. Obrigado Sua energia é boa. Obrigado pelo convite. Sua presença é boa e você é mais alto que parece, cara. O cara, a gente trouxe aqui, tem que olhar pra cima pra poder. Você tem o quê? 1,80? 1,83. Aí. 1,83, Matheus. Você é um gigante das vendas. Boa. Bom, prazerzão estar com você aqui, Thiago. Vai ser Obrigado top. pelo convite, gente. Vamos embora. Eu trabalhei por muito tempo em vendas na minha vida, né? Como assessor de investimentos, então eu tinha que vender investimentos. E eu aprendi muito que, assim, eu falo o seguinte, a pessoa para começar trabalhando em vendas, principalmente como eu comecei, que é um produto complexo, você tem que ser meio maluco. Eu lembro a cena de eu, tipo assim, dando a volta no quarteirão, perdido, assim, pensando o que eu tô fazendo da minha vida. Que eu tinha que pegar o telefone com 20 anos, ligar para caras de 50 anos, amigos do meu pai, que meu pai não é um cara rico, assim, um cara classe média, então amigos dele, ricos, né? E aí abordar e falar, poxa, sou filho de Gustavo, eu estou vendendo investimentos, queria conversar com você. Na época ninguém conhecia XP Investimentos, isso foi 2017 em Campos, ninguém conhecia. Aí tinha que explicar a empresa do Luciano Huck, na época eu nem lembro se o Luciano Huck estava... Então assim, eu tinha que ser maluco mesmo, maluco. Você também, quando começou a vender, você também tinha que ser meio maluco, Thiago? Como que foi esse início aí? Pois é, cara, assim, para mim vendas é a profissão mais democrática que existe, né? Porque não importa o quanto você sabe, não importa teu sobrenome, importa o quanto você executa, né? E de todas as funções que existem dentro de uma empresa, o único cara que pode ganhar mais do que o dono da empresa é o vendedor. Pô, isso é bacana, cara. Porque ele tem uma comissão, ele é pago pela performance, ele é pago pelo resultado. Se ele entregar o grande resultado, por que ele não vai ganhar mais do que o dono da empresa? E será que quando isso acontece, o dono da empresa não fica com ciúme? Olha, só se ele pensar muito pequeno, né? Porque quanto mais comissão eu pago, mais dinheiro eu estou ganhando, né? A minha remuneração pode não ser a maior que o vendedor, mas quando eu for distribuir o lucro e o resultado final, não tem como. E também quando eu for fazer, né, a realização da venda da minha empresa, eu vou estar muito bem, porque ela vai estar valendo muito mais do que quando eu comecei ela. Thiago, eu me lembro, Thiago, que... Mas, Rodrigo, só porque ele não falou do início dele. Eu perguntei, depois você fala... Assim, o meu primeiro trabalho foi como operador de telemarketing. Eu ganhava, na época, R$ 473,91. E eu falo sempre que o 91 centavos era só para te sacanear, né? Porque o 473 já não servia para nada. Por que tinha 91 centavos na porcaria do salário?
E eu era um operador de telemarketing no meio de 600 pessoas. Eu tinha uma carga horária de 6 horas. E a minha estratégia, desde o início, eu sempre tive muito uma visão de que, cara, eu não consigo controlar o quanto eu vendo. Eu não consigo controlar o quanto que eu vou ter de comissão, o quanto que eu vou ter de remuneração. Eu consigo controlar o quanto que eu me empenho, né, o quanto que eu me esforço. E o Bernardinho tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Né? E foi o que eu fiz desde o início. Eu chegava 2 horas antes e ia embora 2 horas depois. 2 horas antes eu ia ler manual, ia ler intranet, ia estudar tudo que tivesse disponível. 2 horas depois eu entrava de penetra em todos os treinamentos disponíveis. Então, a minha cabeça sempre foi, velho, se eu me esforçar mais do que a média, eu vou chegar onde a média não chega. E esse foi o meu primeiro momento em vendas. Sua cabeça foi assim que alguém botou isso em você, ou sua mãe, ou alguém ajudou? Sabe que assim, eu discuto muito isso com o meu terapeuta, de onde que vem essa minha maluquice de querer executar que nem um doido, né, cara? Porque é muito difícil eu parar, velho. Tipo, até pra dormir pra mim é difícil, sabe? Velho, eu sou hard work total. Né? Você é workaholic. Total. Cara, assim, o que acontece? Existe uma vida barata e existe uma vida cara. A vida barata não presta, não sei se vocês já perceberam. Se é pra tirar férias, velho, eu quero ir pra tirar férias num lugar caro, eu quero ir de primeira classe. E para isso tem que trabalhar mais do que a média. Então tudo que eu faço é com intensidade. Se eu tô trabalhando é na intensidade, se eu tô de férias é na intensidade. E quando eu sou classe média baixa, né? A minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 6 anos. Quando eu tinha 8 eu fui criado pela minha avó e, cara, cresci na Tijuca. Não sei quem conhece o Rio de Janeiro, mas não é um bairro ruim, mas é um bairro classe média. Classe média. E só que eu tenho um primo, Rafa, que o pai dele era publicitário, a mãe funcionária pública, então morava em Copacabana, perto da praia. Normalmente eu ficava de segunda a sexta na casa da minha avó e final de semana eu ia pra casa do meu primo. E na casa do meu primo eu via, ar-condicionado, videogame de primeira, TV a cabo, tirava férias na Disney. E eu olhava para essas duas vidas e falava, velho, eu quero essa vida aqui, né? Eu não quero a outra. Né? E eu sempre percebi que o resultado que faz as pessoas irem mais longe é o quanto você investe para conquistar algo que poucas pessoas têm. Né? Uma vez eu fui cancelado na internet porque me perguntaram, né, o que é mais difícil, ser rico ou ser pobre? Né? Eu falo, onde dói mais, né? Ser rico ou ser pobre? Todo mundo vai falar, pô, dói mais ser pobre. Não, dói mais ser rico. Se doesse mais ser pobre, a gente ia ver menos pobres do que rico. Né? Dói mais ser rico. Poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço necessário para construir uma carreira de sucesso, para construir uma vida de sucesso, para ter uma empresa de sucesso. A maior parte das pessoas, se você entrar no transporte público agora, o que você vai ver? Joguinho, feed infinito do Instagram, assistindo pegadinha no TikTok. O que é isso? Distração. Parece que as pessoas, isso é bom, porque para quem tem assim, um fogo de crescer, a vontade de conseguir realizar, né, como você teve, tem mais facilidade, porque o Brasil é um país que te dá muita possibilidade, né? Você vai para outros países como o Japão, por exemplo, onde a competição ela é bem acirrada, né? Aqui a gente tem mais essa chance. Mas, isso é chamado de mobilidade social, né? Onde o cara pode sair de baixo para ir para cima, ou o Ocidente como um todo, os Estados Unidos. Isso veio muito dos Estados Unidos. Mas o que você estava falando da pessoa classe média, né? Desculpa, da pessoa que ganha muito, que é mais difícil ser rico, e eu estava pensando aqui, quando uma pessoa tem, por exemplo, prosperou, né? Está numa carreira de sucesso, seja um empresário, um executivo, está ganhando, por exemplo, R$70 mil por mês e tem um custo de vida muito bacana, viagem, tudo, essa pessoa ela tem que estar o tempo todo melhorando, porque ela está num patamar que as outras pessoas são muito tops que estão competindo com ela. Se ele é um executivo, tem vários outros executivos querendo pegar o lugar dessa pessoa e o custo de vida dela é muito alto, ou seja, ela não pode se dar o luxo de cair e voltar a ganhar R$10 mil por mês, por exemplo, que não vai manter os luxos que ele acostumou, que a família dele acostumou. Então, realmente, você ter muito sucesso e ter um estilo de vida muito... assim, viajando para bons lugares, comendo em bons restaurantes, realmente é muito difícil, porque é como se você tivesse um trem em movimento. Se você parar um vagão, os outros vagões de trás amassam você, porque o custo de vida se acostumou. Mas você quer uma coisa, Matheus, do que eu falei do início, né, da casa da minha avó e a casa do meu primo. O mais difícil para mim de você conseguir transcender é o ambiente, sabe? Porque... Cara, você está numa comunidade carente. Não é papo de coach isso? Então, é de verdade isso, essa questão da mentalidade? Assim, eu sempre cresci muito, mas 2023 foi um ano que eu explodi. Cara, se eu pegar 2024, então ferrou. A gente está alugando agora, estou falando aqui em primeira mão, um escritório de 1.500 metros quadrados na Berrini.
Bacana. Estamos assinando agora. Meus parabéns. Mas assim, o boleto... Me chama para a festa de inauguração lá. Tô mais convidado. Mas o boleto é pesado também, entendeu? Vai dar certo, vai dar certo. Não, já deu certo. E, cara, quando você está num ambiente ruim, sabe, onde o papo, cara, é balada, festa, onde você está cercado por pessoas que quando você está estudando, você é chacota delas, elas te sacaneiam e você não é o exemplo, onde, cara, comunidade carente, onde o herói é o criminoso, né, que comanda a comunidade, é muito difícil você transcender desse ambiente. Quando você está num ambiente onde a influência é, cara, vamos estudar, vamos crescer, vamos prosperar, se torna muito mais fácil. Tiago, eu queria pegar esse ponto aí, porque para a gente, né, que conseguiu enxergar, frequentar certos círculos e enxergar como você conseguiu enxergar desde muito cedo a diferença entre padrões de vida, é mais fácil criar o sonho, né, que é a base de um empreendedor, que é o sonho que fundamenta o desejo de crescer. Mas para quem não tem esse círculo, né, para quem não consegue enxergar, né, outro dia eu perguntei a um rapazinho de 15 anos, eu falei, cara, qual que é o seu sonho? Ele, sonho? Eu não sei o que é isso, eu não sonho com nada. Quer dizer, é difícil, nem todo mundo teve acesso a isso. Como que o camarada ele não frequenta esses círculos, como que ele pode visualizar isso? Eu acho que o primeiro ponto eu bato muito nisso, cara. Do teu resultado, 15% vai ser o que você sabe, 85% vai ser o seu relacionamento e as pessoas que você tem à sua volta. Nada é mais valioso do que o teu network. A gente estava aqui falando antes sobre convidado. Cara, ontem estava falando com o Ike Batista. Né? Bacana. E ele foi no meu evento que teve em Angra dos Reis há uns 4 meses atrás. E aí você vê assim que é essa questão da mentalidade. Né? A gente acabou de desenvolver um software e eu estou numa análise se eu vou captar um investidor ou não para acelerar o desenvolvimento. E estava com uma necessidade de mais ou menos 15 milhões de reais. Né? E aí eu fui perguntar para o Ike durante a entrevista, falei assim, Ike, onde que você acha que é melhor para um empreendedor que está buscando captar um investidor, um sócio, ir? Aí ele virou para mim e falou assim, mas na maior tranquilidade do mundo. Ele falou assim, Tiago, investimentos abaixo de 500 milhões de dólares, eu prefiro bancos americanos. O que são 500 milhões de dólares, cara? É um negócio difícil de mensurar até. Não, né? E eu estava com 15 milhões de reais na cabeça. Então, aí você pega, eu estou com 15 milhões de reais na cabeça, ele fala 500 milhões de dólares, você pensa assim, caraca, como eu estou pensando pequeno. Né? Como eu estou pensando pequeno. E, de novo, ambiente. Quando eu era operador de telemarketing e eu não tinha como entrar nesse ambiente que iria me influenciar, eu acidentalmente fui parar num evento. Era um evento sobre uma lei americana chamado... Eu trabalhava na área de prevenção à perda, né? E era um evento sobre uma lei americana chamado SOX, Sarbanes-Oxley, né? Que é uma lei sobre anticorrupção. E, cara, quando eu fui para aquele ambiente, velho, e até com uma roupinha simples e tal, eu vi assim, todo mundo bem vestido, de terno, caramba, e os assuntos, sabe, como tá Nova York, como tá sei lá o quê. Automaticamente você fala assim, cara, é esse meio que eu quero andar. Né? E isso expande a tua cabeça, porque eu não falava sobre Nova York, eu não discutia sobre ir para Nova York, e o assunto das pessoas era ir para Nova York. Então é muito parecido com esse exemplo que eu dei com o Ike. Quando você anda com pessoas que estão tendo muito mais resultado que você, e você paga para ter acesso a esses ambientes, cara, o teu horizonte muda, a tua perspectiva muda. Porque você fala o seguinte, cara, se o Ike está falando em captar 500 milhões de dólares, por que eu vou continuar discutindo, analisando, fazendo plano de 15 milhões de reais? Sabe? Então, para mim, eventos é o lugar mais democrático para você conseguir expandir a tua consciência, a tua mentalidade. E é isso que isso é engraçado, né? Quando eu comecei a trabalhar com investimentos também, eu tinha muita dificuldade de falar cifras grandes. Depois, com o tempo que eu fui acostumando com clientes que têm 100 milhões de reais no banco, coisas do tipo, você começa a acostumar com o ambiente. Graças a Deus eu fiz um networking lá na cidade só de pessoas de elite e você, assim... você passa a se portar diferente. Então, depois, se eu tiver que fazer alguma coisa, levantar um capital para um investimento, conversar com as pessoas, você conversa de valores altos, tranquilo, e a pessoa passa a te olhar diferente. Pô, o cara, tipo assim, isso passa uma confiança muito grande. Agora, se você vai falar por exemplo, buscar um investidor, mas você está falando
sem acreditar, poxa, 15 milhões é muito dinheiro. Pô, Thiago, tô precisando de 15 milhões pro meu negócio. Agora você fala, não, Thiago, meu negócio vai gerar por mais de 30 milhões, cara, nos próximos anos, tenho certeza disso. Você vai ter um bom resultado. Consegue 15 milhões pro meu negócio? Fala assim, você consegue 15 milhões pro meu negócio? Você fala, não é isso? Eu tô falando besteira, Thiago? Não, a forma que você fala, se você fala com convicção de que 15 milhões... E que assim, você tem que pensar que toda pessoa tem um problema, né? Porque quando eu queria conseguir o investimento do cara, eu não pensava que o cara que tem muito dinheiro, ele também tem um problema. Como que vai investir o dinheiro dele? O cara que tem 100 milhões no banco, ele tá pensando, porra, a inflação tá muito alto, se meu dinheiro ficar parado, as terras subirem de valor, os imóveis subirem de valor, meu dinheiro parado na renda fixa e a inflação corroendo, eu vou ficar para trás. Então a gente não consegue pensar, às vezes, se colocar no lugar do outro também. Nas vendas é sobre se colocar no lugar do outro. Eu tô falando errado, Thiago? Total, Você quer? total. O pessoal fala assim, cara, qual que é o maior hack de vendas? 99% das pessoas não se prepara antes, não estuda, não lê, não pesquisa, não lista quais são as perguntas, não lista quais são os clientes parecidos que atende, não se preocupa de verdade em ajudar, quer simplesmente fechar uma transação. Isso aí, para mim, as pessoas que fazem isso não podem se chamar de vendedores, tem que se chamar de tirador de pedido. E tirador de pedido vai ser tudo substituído por e-commerce. Excelente, excelente. E com essa fala aí, a gente pode ir para o segundo bloco, não é isso? Vamos para o intervalo comercial, mas você não sai daí não, porque você já viu que o programa hoje está fervilhando, Thiago. Fica aí. A coisa mais inevitável que existe é o aumento na conta de energia. Inclusive, já vai subir de novo. A conta de luz alta esmaga seus lucros, deixando seus serviços e produtos mais caros e menos competitivos. Mas nós temos uma solução imediata para você e para o seu negócio. O Mercado Livre de Energia do Grupo Quanta. A contratação é gratuita, o seu custo é zero. Isso mesmo, zero. Você economiza até 30% na conta sem precisar investir R$1 para isso. Quer saber como contratar? Chame no WhatsApp e receba também o nosso folder digital, tirando todas as suas dúvidas. Vem ser Quanta com a gente. Pessoal, de volta aqui no Café On TV, e você já viu que o programa de hoje está pegando fogo. Mas bom, você sabe já que vender é um caminho para a prosperidade, mas a pergunta, às vezes, é o que vender? Como montar, né? Como escolher bem o produto para poder vender? Porque a gente passa por margens, né, que às vezes não são tão atrativas, tem mercado que são mercados muito saturados. Eu queria saber do Thiago, como fazer, Thiago, para primeiro passo, para poder escolher bem, né, um portfólio de produtos, se o produto for próprio, bem desenvolvido, ou de repente um produto de terceiro, como escolher, quais são os parâmetros que você acha relevantes para poder escolher um portfólio legal, né? E se você acha que as taxas são mais importantes ou de repente focar na escala é mais importante nessa era digital, o que você tem para poder acrescentar para a gente nisso? Olha, nessa ponta de definição de produto, a gente usa uma metodologia, né, que foi criada dentro da Growth Machine por mim e pelo meu time, que é a definição da hipótese de nicho. Né? A primeira coisa é, ninguém quer comprar um martelo, né? Eu quero ter um quadro pendurado na parede. Ninguém quer comprar um carro. Eu quero ter mais segurança, quero ter mais conforto, quero transportar minha família com mais qualidade. Então, o primeiro ponto que a gente sempre analisa é o segmento de mercado, porque de acordo com a característica do segmento de mercado, vai fazer sentido ter um produto ou outro. O Sebrae mostra que o principal motivo de fracasso das empresas, né, e 7 a cada 10 empresas fecham as portas antes de completar 3 anos, é por desconhecimento do mercado que está atuando. Então, se você já tem uma experiência dentro do mercado, é mais fácil você empreender no mercado que você já tem um nome, que você já tem credibilidade, que você já é conhecido, do que você ir para um mercado completamente novo. Né? Porque você vai ter um negócio chamado curva de aprendizado, que ninguém quer comprar o produto, ninguém quer um vendedor que apresenta o produto. Eu quero um consultor que vai me fazer perguntas, que vai entender o que eu estou tentando fazer, que vai entender onde eu estou fracassando e vai me ajudar a tomar decisões melhores. Então, para mim, esse é o primeiro ponto. Se eu fosse colocar outra análise, é uma análise do mercado. Então, eu estou indo para um mercado que está em crescimento ou estou indo para um mercado que está em retração? Né? Então, por exemplo, mercado de energia solar. Vocês viram que teve um boom absurdo no mercado de energia solar,
Primeiro momento, quem estava fez fortuna. Segundo, o que aconteceu? Baixa barreira de entrada, muita gente entrou, muita oferta, muita coisa da China. O que aconteceu com a margem? Foi lá embaixo. Veio aquela taxa também, TURG, que foi Aí uma no taxa de meio do imposto. caminho o governo mudou a lei, né? Mudou a Colocando lei. Mas isso não é uma tendência de todos os mercados, quando eles começam a Pulveriza. maturar? O mercado vai maturando, o Amadurecer, mercado que você novo, falava. amadurecer, isso. Então, quando a gente fala de definição de estratégia, existem 5 elementos que a gente vai fazer uma análise para poder ir para um mercado ou não. Um dos pontos muito importantes é a construção de barreiras, né? Então, o teu grande objetivo sempre tem que ser criar monopólio. Como é que eu crio um monopólio? Como é que eu tenho um diferencial, uma patente, um ativo que vai me permitir competir de uma maneira diferente? Mercado de energia solar, por exemplo, você não vai ter, né? Porque tem lá um zilhão de fornecedores, a barreira de entrada é muito baixa, por isso que entra tanta gente. Mas, por exemplo, mercado de inteligência artificial. Por mais que surjam muitas plataformas de inteligência artificial, cara, está concentrado em 3, 4 nomes, né? E que cria uma barreira onde você tem menos competição. Por isso que, né, a OpenAI, por isso que a NVIDIA são empresas que estão explodindo o seu valor no mercado por ter muita barreira e proteção tecnológica que não permite que qualquer pessoa entre. Se eu fosse colocar o terceiro e último ponto, que é uma coisa que a gente analisa muito, é a facilidade de acesso ao comprador. Quanto mais difícil é acessar o comprador, mais caro fica vender. Quanto mais caro fica vender, mais difícil vai ser você tracionar o seu produto. Muita gente acha que o custo está no produto. Não. Se você gastou R$1 para produzir um produto, você vai gastar de 3 a 7 para poder fazer uma venda. Cara, esse é um ponto. Por exemplo, vamos supor, você está vendendo um produto que você tem que atingir grandes empresas. Se você não é do meio, ou se você não tem facilidade de conversar com essas grandes empresas, provavelmente o custo de aquisição do cliente vai ser muito grande. Porque não se você usar a metodologia do Demanda Infinita. Se você usar essa metodologia aqui, não tem. Na verdade, assim, o que é real? Qual que é o ponto que eu ensino? Mostra o livro pro pessoal. Tá aqui, pessoal. ó, galera. Ó. Onde que está disponível? A Amazon está aí nas principais livrarias do Brasil. Editora Alta Books, meus parceiros de negócio. Exatamente o que eu estou conversando contigo, que é a segmentação de mercado. Você achar onde você ganha muito dinheiro e converte com mais facilidade. O fato de você não ter o contato do cliente não é um problema. O que é um problema é se você não abordar o cliente da maneira correta. E aí eu criei essa metodologia chamada Kanban Prospect, onde você desenha as dores do seu cliente, os sonhos, e desenha um fluxo de abordagem. Mesmo que você nunca tenha falado com a pessoa, que você não tenha contato, hoje em dia tem tecnologia para você descobrir. Mas esse fluxo de abordagem que você vai desenhar é de acordo com o quê? Você tem que fazer um teste, experimentação, para ver se funciona. Porque cada empresa vai ter uma forma de abordagem diferente. O tamanho da empresa. Porque assim, vendas é matemática financeira. Vendas não é criatividade, não é beleza. Estatística. É matemática financeira. Quanto mais caro é o valor que a empresa te paga, mais você pode investir para abordar ela. Então eu vou vender para Coca-Cola. Eu posso gastar no infinito, porque se eu fechar um contrato com a Coca-Cola, qual é o tamanho do budget de publicidade da Coca-Cola? Né? Então existem estratégias, por exemplo, uma em especial que é pouco conhecida no Brasil, chamada ABM, Account Based Market, que eu quero falar com o diretor de marketing da Coca-Cola. Eu posso comprar o outdoor na frente do restaurante que ele almoça. Só ele vai ver esse negócio. E eu posso colocar o nome dele. Fala, Marcos, tenho aqui uma inovação para fazer você reduzir em 15% a sua taxa de renovação e o seu agressivo, giro hein? de Eu já vi que você é agressivo, hein, Thiago? Eu já vi que você é agressivo. Bota um Papai Noel e um urso polar. Você acha que ele não vai ver? E você já viu isso sendo aplicado, cara? Sim, sim. A Salesforce é muito famosa. Tipo, tem um case que eles contam nos Estados Unidos para vender para a 3M, que eles descobriram que o diretor de vendas da 3M era ultramaratonista. Né? Aí eles foram lá, compraram o tênis acho que é um tênis da ASICS, que é o melhor tênis de ultramaratona, botaram numa caixa, escreveram uma carta e mandaram um pé para ele. Falaram assim, ó, parabéns pelo seu pace, tô com o segundo pé na mão esperando para te entregar. Inclusive, quero te mostrar como é que sua área de vendas pode ficar tão rápida quanto você na ultramaratona. Aqui no Brasil, a Sensidia faz algo parecido, né? Quem tocava a operação lá é um amigão meu, Luiz Piovisan. No meio da pandemia, eles têm uma solução para aumentar a segurança cibernética, né? Eles mandaram para casa de cada CISO, que era o diretor de segurança, um balde de pipoca, daquele que você compra na Imaginário, um pacotinho de pipoca de R$1,99 e um bilhetinho com uma URL falando, olha, Ricardo de Amorim estará ao vivo às 16 horas para explicar para vocês quais são as tendências da segurança e da economia e como esses dois mundos estão se falando. Você não entraria? Cara, sensacional. E pegando assim, essa última frase sua, falando em tendência, eu queria que você falasse de tendência hoje. Porque para quem acompanha o Thiago Reis,
Ele tem hoje o quê? Mais de quase 800 mil pessoas que te seguem no Instagram, fora as outras redes sociais. E ele fala muito de ferramentas, né? Você dá muitas ferramentas, inclusive eu já usei ferramentas que você indicou e ferramentas que deram muito certo na nossa prospecção. E eu queria que você rapidamente passasse com a gente aqui alguma coisa então, de ferramentas para ajudar. Eu vou te dar uma má notícia. Pode, Rodrigo? Pode, claro. Eu e você estamos desempregados, cara. Ih, caramba. Tiago mais jovem. Depois joga lá pra galera ver. Quem pensa enriquece. Esse livro te ensina a usar o poder da sua mente para O que ficar você rico. acha? Segundo, Não é você? o poder Não sou Não é eu. possível. ele te mostra como pequenas mudanças na Caramba. rotina podem transformar a sua vida. Deixa eu ver, chega perto aqui. Terceiro, gratidão. Dá pra ver. Não tá perfeito Pro ainda. pessoal aí de Não, não casa, dá pra ver, tem um não. vídeo Não dá pra ver, que não. é parece o Thiago Reis falando, mas é inteligência Não artificial. dá pra ver, não. Não sei se a câmera vai focar aqui, essa câmera tá fechadinha em mim. Quarto, Cara, mas é muito real. É a minha voz, sou eu. Isso é uma inteligência artificial que foi treinada. Na verdade, tem duas inteligências artificiais aqui, tá? Uma só para voz e uma só para imagem. E isso é Depois ela seu synca ou os isso está dois. disponível? Não, está disponível. O nome dela é Media Labs e a segunda é HeyGen. Media Labs é para fazer a voz. A voz. E, cara, esse é o futuro, né? Existe uma startup nos Estados Unidos agora que está disponibilizando agentes de vendas por $90 por mês. O agente de vendas trabalha 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, consegue atuar em 5 mil aplicativos simultaneamente, sem precisar ser treinado, motivado ou supervisionado. E para onde que o vendedor vai, cara? Então, assim, o que eu acredito que vai acontecer, né? Eu acho que a área de vendas, se você pegar hoje qualquer empresa, o maior orçamento das empresas hoje está em vendas e marketing, né? Porque é onde o negócio acontece. Só que quando a gente começar a usar muito dessa tecnologia para vender, o que vai acontecer é que, naturalmente, as áreas de compra vão começar a usar a tecnologia também para se defender. Então, vai ficar robô falando com robô. E eu acho que a criatividade, a quebra de padrão, a maneira, o relacionamento, ele vai continuar sendo. Aquele vendedorzinho sem vergonha que apresenta produto, esse cara tá na rua, né? Mas quem constrói relacionamento, quem é estratégico, quem faz a diferença, vai ter uma oportunidade. Mas hoje a gente ainda tem muita atividade que acontece em vendas que são manuais, do tipo, cara, consulta o site, faz aqui, digita tal. Hoje os meus vendedores não atualizam mais CRM. Qual que é a maior briga que existe do diretor de vendas com o time de vendas? Fazer o vendedor registrar a informação. Não. Hoje a gente usa uma inteligência artificial que transcreve 100% da chamada e já publica e organiza de uma maneira absurda. É mesmo, Thiago? Através da ligação, por exemplo? Através da ligação e da videoconferência. Não precisa de atualizar nada no CRM? Nada. Ela pega a emoção, pega a propensão de compra. Só que, como ela está aprendendo, ela está se treinando para ficar cada vez melhor. Então, ela está... Cara, os meus vendedores hoje têm 47% de taxa de conversão dentro de uma ligação de vendas. 47% de taxa de muito alto. É muito alto. E a gente tem dados de todos os lugares, eu tenho propensão de compra, eu tenho histórico de relacionamento. Quando eu paro para falar com uma pessoa, parece que eu conheço ela já há 50 anos, além da gente usar a inteligência artificial para localizar essas perguntas. Entendeu? Me fala uma coisa, no seu treinamento, no seu livro, você tem também uma empresa que trabalha atendendo as empresas com isso. Você consegue organizar a vida comercial de uma empresa tecnologicamente, mais ou menos com quantas tecnologias? Então, a gente tem investido muito em inteligência artificial, a gente tem uma área só de inteligência artificial dentro da Growth, tá? Então a gente... Por que eu falo que a gente não é uma consultoria? Foi até uma coisa que o Matheus me perguntou antes da gente começar a gravar. A consultoria, ela tem um foco em executar um projeto, né? E entregar para o cliente ali, que nem que se fosse uma casa, né? Toma aqui, a tua casa está pronta. Nós somos mais parecidos com o Airbnb. A gente cobra um valor mensal para fazer tudo isso, e a gente monta 100% dos processos e o nosso time é todo de engenheiro. Eu coloco um engenheiro alocado dentro da empresa, acompanhando e fazendo reuniões semanais de melhoria contínua dentro da empresa. Eu levava 8 semanas para fazer todo esse processo funcionar. Só que com a inteligência artificial a gente está fazendo em 1 hora. Nossa. Que? 1 hora. O que você fazia em 8 semanas, você faz em uma hora, Thiago? Você está brincando? 1 hora. 1 hora. São 9 processos, que é uma série de perguntas. A empresa tem que ter informação, por isso que a gente fala que os dados é o novo petróleo, né? Tem que ter informação, histórico de vendas, quem ela mais converteu, qual que é o mercado que ela mais atua, qual produto tem mais demanda. Respondendo todas essas perguntas, eu deixo o processo 100% montado em 1 hora. Agora, essa inteligência artificial, foram vocês que desenvolveram ou algum aplicativo que vocês já pegaram pronto? Já? Então, a gente tem uma plataforma chamada Growth Station, que é, né, a estação de crescimento.
Todos os nossos clientes têm acesso a essa plataforma e a gente compila dados de todos os clientes. Então a gente montou mais de 8 mil processos ao longo dos últimos 5 anos. A gente foi salvando o que funcionava e o que não funcionava. Então eu tenho uma base estatística. Você tem uma empresa de energia solar. Eu tenho a base estatística do que mais funciona no mercado de energia solar. Você tem uma empresa de imobiliário. Eu tenho a base estatística de qual que é o discurso, qual que é o pitch, qual que é a mensagem que tem mais resposta. Com essa informação, a gente treinou uma inteligência artificial para construir um processo usando a engenharia reversa do que mais funciona. Caramba, Thiago, tô percebendo que agora que você é um gênio, cara. Eu vou te falar, assim, eu tenho muita aquela história que lá da Tijuca e de Copacabana. Eu tenho muita vontade de vencer, desde pequeno. A genialidade ou o talento, ela é uma coisa um tanto quanto ruim, porque você considera que o resultado da pessoa ele está diretamente relacionado a uma habilidade obra do acaso, pré-existente ou ao acaso. Mas vamos pegar Neymar e Cristiano Ronaldo. Quem que está melhor hoje? Cristiano Ronaldo. Quem tem mais talento? Eu acho que o Neymar. Pois é. Então não adianta... Na verdade, o talento, mano, muitas vezes ele te trai. Cara, tenho certeza que vocês têm amigos que quando você conversava na escola eram pessoas extremamente inteligentes, que tiravam nota alta, mas no meio do caminho se distrai, se envolve com quem não deveria, não tem grandes ambições e entra na zona de conforto. Por que o Neymar não é o Cristiano Ronaldo? Porque ele é bom, cara. Ele pode treinar menos. Ele pode treinar menos e consegue fazer mais. Tem uma outra coisa também que eu acredito também, Thiago, é que tem muitas pessoas também que não encontraram ainda na vida o que elas gostam. Eu falo o seguinte, o mundo hoje são 8 bilhões de habitantes. Eu sempre falo, cara, procure fazer alguma coisa que você tem talento para isso, porque qualquer lugar que você for vai ter muita competição. Se você estiver competindo, por exemplo, com o Thiago em vendas e você não tiver aptidão para venda, você sempre quis trabalhar dentro de um laboratório, sempre quis ser um cara acadêmico, sempre quis pesquisar, sei lá, o sistema digestivo do rato. Eu penso muito nisso, entendeu? E muita gente fala, porque meu pai queria que eu fosse um advogado, ou meu pai queria que eu fosse médico, não sei o quê. Cara, faz o que você tem talento. É claro que você vai sempre procurar, dentro do que você tem talento, você vai procurar alguma coisa que seja rentável, que gere valor. Então, para quem tem essa dificuldade, tem 2 livros que são pouquíssimos conhecidos, mas que vai mudar a tua vida se você quer descobrir o teu talento. O primeiro é do Malcolm Gladwell, chamado Fora de Série. Em inglês ele chama Outliers. Ele fala sobre as 10 mil horas. Né? Ele fala a diferença entre um cara que é mais ou menos, um cara que é bom e o cara que é o melhor é a quantidade de horas. O cara que é mais ou menos, ele tem 1000 horas de execução. O cara que é bom, ele vai ter mais de 2000 e o cara que é extraordinário tem 10 mil horas. Então, aí ele fala o seguinte, é impossível você ser bom num negócio que você não gosta. Como é que você vai ter 10 mil horas num negócio que você odeia? Que você conta o segundo para ir embora? Não dá. Complicado. E o segundo livro é do Robert Greene, que é o Maestria. Né? Ele explica, cara, Steve Jobs, Da Vinci, esse eu não conhecia não, Maestria não. Ele explica como que as pessoas se tornam os melhores. E uma coisa que ele fala é o seguinte, o Leonardo da Vinci, ele é filho bastardo de um aristocrata, então ele tinha uma vida boa, mas não era rico, mas ele tinha papel, e naquela época papel só os ricos tinham. Ele roubava papel do pai para ir para o meio da floresta para desenhar inseto. Isso com 6 aninhos, 7 aninhos de idade. Caramba! Então o que ele fala? Que as pessoas que têm um talento, normalmente, aflora na infância. Aquilo que você mais gosta de brincar, aquilo que você mais gosta de fazer. Bobear, você já tinha programa de TV pequeno, né? Rapaz, pior que é verdade, cara. Tá vendo? Porque tem a ver com a tua aptidão, ela aflora é verdade, você quer. É verdade. É muito interessante, eu vou pesquisar esse livro. Pessoal, fica aí porque a gente já volta para o terceiro bloco aqui com o Thiago Reis. Agora eu quero dar um recado que serve tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Uma água especial que é isotônica, alcalina e antioxidante. A água. Essa água hidrata o BOPE, o São Paulo Fashion Week, o Flamengo, o Corinthians e mais 13 clubes de futebol. Prêmios de design, patente internacional por uma tecnologia feita aqui, no Brasil. Saúde em forma de água para pessoas comuns e para atletas. E como negócio, você pode revender a água na sua região. Compre agora pelo site e faça um teste. Use o cupom CAFÉ120 para receber 20% de desconto e acesse agora o nosso QR Code e descubra a reinvenção da água. Pessoal, bem-vindo de volta para o terceiro bloco do Café 1 TV. Cara, e o programa de hoje está tão bacana que está enriquecendo a gente com muitos insights e também
com uma visão do que está sendo a venda presente e para o futuro, né? E eu queria dar continuidade aqui com o Thiago, que ele desse uma dica agora para quem tem uma pequena empresa, um pequeno negócio que precisa estruturar uma equipe de vendas. Porque a gente sabe você sabe que a grande dificuldade é formar uma equipe, principalmente porque a ideia de um vendedor, né, Thiago, formado como um médico, como um dentista, como um engenheiro de uma profissão, não existe, né? Então você não tem a faculdade para um vendedor. Geralmente o camarada vai para vendas porque ele vai por uma oportunidade, né? Então, como fazer para poder montar uma equipe de vendas, cara, já que um bom vendedor é um ativo em escassez? Muito boa, ótima pergunta. Assim, esse é o problema que a gente mais resolve. Para mim tem 4 passos para você ter uma estrutura de vendas. Quando eu olho para uma empresa ela tem 3 camadas, né? Ela tem a camada operacional, que é onde as coisas acontecem. Eu tenho a camada tática, que é para onde eu estou indo, o que eu quero construir, e tem a camada estratégica, que é onde eu olho para mais longo prazo, né? Participação de mercado, percentual de crescimento, tudo começa na estratégia e chega no operacional. Para eu conseguir definir um time comercial e montar uma estrutura, eu preciso resolver um problema estratégico, que é definir para onde eu estou indo. Eu brinco que para você ter um bom time de vendas, esses 4 passos é parecido com fazer uma viagem. Para você ir para qualquer endereço que você queira, a primeira coisa que você tem que ter é onde você está e onde você quer chegar. Então você abre o teu Waze e coloca o endereço. Colocar onde você quer chegar e definir quem é o teu cliente e qual mercado você quer atender. O que faz uma empresa ser pequena? Segundo a estatística da Endeavor, somente 1% das empresas consegue crescer mais do que 20% ao ano. O que significa que 99% das empresas não crescem nem 20%. Você está crescendo 30% ao mês. Olha que incrível o que você está fazendo. Primeiro passo é definir claramente quem é o meu cliente e para que eu vendo. Por quê? Vamos supor que você tem uma empresa de seguros, né? Você já falou que trabalhou nesse mercado de seguros. Imobiliário. Você vai vender imóvel de alto padrão, imóvel Minha Casa Minha Vida, você vai ver locação ou você vai trabalhar com o mercado de turismo no Airbnb. No mesmo nicho. São 4 disciplinas completamente diferentes, que você precisa de conhecimento diferente, atendimento diferente, tecnologia diferente, abordagem diferente. Vou vender para altíssimo nível, né? O que eu preciso? Network, relacionamento. Eu tenho que ter um corretor de imóveis que se veste muito bem. Ele não pode ir com um carro vagabundo, tem que ir com um carro importado, porque tudo isso vai influenciar na capacidade de fazer com que o cliente que ele está atendendo tome uma decisão. Se eu não defino qual é o endereço, não tem como eu ir. Então, a primeira coisa é definir quem é o cliente. Agora que eu defini para onde eu vou, eu preciso escolher, quando eu jogo o endereço no Waze, a gente joga agora Campos, vai dar algumas rotas, né? Qual é a rota que eu vou utilizar? A rota é o canal de aquisição. Por que uma empresa fica pequena ou fica grande? Se a pessoa não descobre que você existe. O que é a rota? A rota é eu ter um canal para o cliente descobrir que eu existo. Eu posso usar redes sociais, eu posso usar propaganda, eu posso usar telefone, eu posso usar eventos, posso usar TV. Qual é o canal de aquisição? Definir qual que é a rota, agora eu preciso de alguém que dirija o carro, né? Eu preciso de um piloto. O piloto é o vendedor, mas eu não posso contar com a habilidade do vendedor, eu preciso ter processo. Como eu começo uma ligação, como que eu abordo o cliente, quais perguntas eu faço, como eu obtenho compromisso. Definir quem é o piloto, agora a última coisa que você precisa para chegar no endereço é um carro. Qual é o modelo de carro que você vai utilizar? Qual que é o terreno que você está indo? O carro é tecnologia. A tecnologia ela serve para te dar velocidade. Se eu vou usar inteligência artificial, se eu vou usar CRM, se eu vou usar redes sociais, se eu vou usar automatizador de tarefas, não importa. O que importa é você definir para onde você está indo, qual rua você vai pegar, quem vai ser teu piloto e qual tecnologia você vai utilizar nesse processo. Todo mundo começa indo para a tecnologia. Se você não definiu a direção, qualquer tecnologia que você escolher vai estar errada. Então, primeiro passo é defina com clareza quem é o teu cliente ideal. Segundo, qual canal de aquisição você vai utilizar para adquirir esse cliente ideal. Terceiro, qual que é o perfil de vendedor que você precisa e qual processo ele tem que seguir. Quarto, utilização de tecnologia para te produzir dados e permitir tanto com que você aumente a produtividade quanto você otimize aquilo que você está executando. Caramba, deu uma receita de mapa bolo aí, completo Thiago. Aqui agora, hein? Deu uma receita de bolo. E engraçado assim, pelo que você está falando, eu tenho muitos amigos empresários e eu conheço muito bem o perfil do empresário que veio do nada e cresceu bastante. Você percebe também isso nos empresários, clientes seus que saíram de baixo, que conseguiram crescer, de ter essa dificuldade de estruturar, de organizar a empresa, justo porque eles foram crescendo, tendo um perfil. Porque o perfil que você tem quando você começa a crescer tem que se alterar à medida que sua empresa ganha um novo porte, porque a empresa tem que se profissionalizar. E o dono ele tem que passar a ser menos
vamos dizer, aquela pessoa que abre o caminho e mais aquele cara que vai botar pessoas para abrir o caminho e vai estruturar a empresa. Você percebe essa dificuldade desse empresário de ter essa virada de chave, de mudar? Então, assim, o primeiro ponto é, você tem que ter pessoas que são complementares, né? Se você trabalha só com pessoas iguais a você não vai conseguir. O empresário que é mais ponta de lança, é mais hustler, executa e tal, ele tem que trazer alguém que estrutura do lado dele. Não tem como. E aí tem uma diferença entre você ter um negócio, né, e você ter um emprego. Tem muita gente que vive preso no operacional, que é responsável por tudo na empresa, e se a pessoa um dia passar mal ou tirar férias, a empresa para. Isso não é ter um negócio. Você criou um emprego e o emprego não é o perfil do autônomo também, né? Muitos autônomos são isso. 99% das empresas faturam menos de 360 mil. Né? Por conta do que é? O braço, ele está vendendo o próprio braço. Então, o primeiro ponto que eu preciso entender é eu tenho que trazer pessoas complementares. Né? E existem as crises, né? E essa aí é uma das crises, que é a crise da estruturação, da organização. Muita empresa não passa da faixa ali de 1 milhão, 2, porque enquanto depende do braço do empresário, ele consegue levar. Agora, quando tem que colocar outras pessoas, ele não consegue delegar as atividades da maneira correta. A gente, na Growth, criamos uma imersão justamente para empresários que estão buscando resolver esse problema. Em 3 dias, a gente ajuda ele a desenhar todos os processos necessários e entregamos um plano de 90 dias. Ele sai da imersão pronto para construir uma área comercial que vai explodir de vender. E o RH é fundamental nisso ou não? Então, para mim, só tem 2 áreas da empresa. Vendas e suporte a vendas. RH e suporte a vendas. RH contrata a gente para poder vender e para poder atender para quem a gente vendeu. Brincadeiras à parte, você precisa de RH. Só que uma empresa sem vendas não tem RH. Né? Então, assim, eu comecei... Há 2 anos atrás, a gente começou a ter um problema de turnover. Né? A gente crescendo, mas não estava conseguindo fidelizar os colaboradores. O que eu fiz? Contratei uma líder de RH. Mas só dá para contratar uma líder de RH se você tem vendas. Porque se você não tem vendas, onde você vai gerar dinheiro para contratar o RH? Tem uma coisa que eu acredito, Thiago, que assim, a geração dos nossos pais era uma geração de 90-10. 10% se dava bem, 90% se dava mal. Hoje a gente está na geração do 99-1. 99% se dá mal e 1% se dá bem. E talvez daqui a 20 anos, 30 anos, a gente entre na fase dos 99,9% e 0,1%. Ou seja, só 0,1% vai se dar bem e 99,9% vai se dar mal. Ou seja, 99,9% vai ser praticamente inútil. Você vai precisar de uma renda mundial, uma renda, o Jeff Bezos defende renda mínima mundial. Até o Bill Gates falou que a gente vai ter que cobrar imposto das máquinas, dos robôs, né? Porque você tem um programa, por exemplo, um ChatGPT, uma empresa, e esse ChatGPT substitui 1.000 funcionários. Esses 1.000 funcionários pagavam imposto de INSS, FGTS, e essas 1.000 pessoas foram para a rua. Elas vão precisar de previdência, vão precisar de saúde, os filhos vão precisar de educação. E aí, quem que vai pagar imposto para gerar isso? Aí ele fala Como isso vai acontecer, Thiago? Você acha que as máquinas elas vão colocar as pessoas no olho do desemprego muito mais rápido, por exemplo, do que foi na primeira Revolução Industrial? Ou o mercado ele se ajusta e as pessoas elas vão criando novos empregos, na área de serviço? Porque se você imaginar, eu estava pensando numa coisa muito interessante essa semana, que era o seguinte, a nossa tecnologia, pessoal, ela cresceu exponencialmente nos últimos 2 séculos. No último século, de 1900 para cá, explodiu, né? Muita gente que fala que tem ali o fator das guerras, que impulsionou o estudo e tudo mais, mas tem um fator que ninguém parou para pensar. Até o ano de 1800 não existia 1 bilhão de pessoas no mundo. Né? Então, a partir do momento que o contingente de pessoas vai aumentando, você cria a possibilidade de você ter menos gente trabalhando em tarefas que são fundamentais e criando possibilidades de trabalhos que são os nichos dos nichos, vamos colocar assim, né? E a gente vai ampliando uma quantidade muito grande de especialidades que não tinha, né? Então, o que você enxerga, cara, que vai acontecer daqui para frente? Eu concordo muito com o que o Bill Gates fala, com o que o Bezos fala. Vai precisar ter salário universal. Uma renda... Porque a renda mínima. Porque se você pegar o que a gente está vendo de evolução com a inteligência artificial, não é nada perto do que vai acontecer com a robótica. China, ela está investindo pesada em construção de assistente pessoal, empregada doméstica, operador da construção civil, militar. Então, assim... Muitas das funções braçais, que são as que mais empregam hoje em dia,
serão substituídos por máquina. Até o motoristas que empregam muito também, carros autônomos. Cara, carros autônomos. Como O carro autônomo ele tem uma variável um pouco maior, países mais lentos como a gente, que depende de legalização. Então, tipo, precisa criar uma legislação. Mas eu acho super importante, que vai evitar milhares de mortes, porque nosso país aí são cerca de 50 mil pessoas morrendo anualmente Então, acidente de carro. O cara que preveu a internet lá, que é um futurologista hiper famoso, que acerta muito, ele fala que nós vamos ver seres humanos sendo proibidos de dirigir legalmente. Porque é muito perigoso, cara. Se você pensar num país como o Brasil, Louco, morrer... Não, 50 é necessário. É muito perigoso, cara. Você imagina que loucura que é, Thiago? A gente, né, não só o ser humano, se você for pensar como que são a maioria, como é a maioria das estradas no Brasil, você tem uma via indo e a outra voltando, e para você ultrapassar um caminhão que está na tua frente, você tem que se colocar em rota de colisão frontal com um carro que está vindo na direção oposta, cara. É muito louco. E você tem que ser bom em calcular os vetores, seu olho tem que estar bom para você poder não morrer. E nem ter uma falha no pneu. Isso é uma loucura, cara. Isso é uma loucura. E assim, nos anos 80... Nossos filhos vão falar, pô, vocês eram loucos, nossos netos. Não, vocês eram loucos, cara. E vocês bebiam e depois vocês pegavam o carro? É pior ainda. Olha, o resultado ele é uma grande armadilha, né? Porque você não controla o resultado. Você não controla o quanto você vai vender, o quanto você vai faturar, o quanto você vai crescer. Mas cada um tem o resultado que tolera. Está vendendo pouco? É porque você tolera vender pouco. Você está morando numa casa que você não gostaria? É porque você tolera não morar numa casa que você gostaria. Você está dirigindo um carro ruim? É porque você tolera dirigir um carro ruim. Resultado, eu não controlo. Mas cada um tem o resultado que tolera. Para mim, o ponto central que você tem que pensar é: se eu não consigo definir o quanto eu vendo, eu consigo definir o quanto eu ligo, o quanto eu estudo, o quanto eu me preparo, o quanto eu forjo a minha melhor versão. A reflexão que eu sempre jogo para todo mundo que é empresário, para todo mundo que é vendedor, para todo mundo que atua em vendas é: você está fazendo o teu melhor ou você está fazendo o mínimo necessário? Você está vivendo um dia depois do outro esperando da sexta-feira ou está forjando a tua melhor versão? Eu lembro do Thiago lá, operador de telemarketing, todo mundo me sacaneava falando: puxa saco da empresa, por que você fica aqui 2 horas a mais? Por que você estuda mais que todo mundo? Você quer mostrar que você é melhor do que os outros? Eu falei: não, porque eu não controlo quanto tempo eu fico aqui, eu controlo quanto tempo eu me preparo. Mas entende, se você estiver disposto a pagar o preço, não tem resultado que você não vai conquistar. A grande vantagem é que poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço. A maioria prefere reclamar da vida do que fazer e trabalhar para construir a vida dos seus sonhos. Tem muita gente agora que vai prestar mais atenção em todas as coisas que você trouxe aqui pra gente. Pessoal, valeu. Então acompanhe nossas redes sociais, siga lá a rede social do nosso grande especialista em vendas, Thiago Reis, e a rede social também do Café 1 TV, onde você acompanha os nossos conteúdos. Um grande abraço, até a próxima.